Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-Estar e Movimento no ar para falar sobre atividade física em microacademias. Ambientes especializados em uma modalidade, com aulas em grupo. Nesses estúdios e espaços, não é preciso nem escolher que treino fazer. As aulas são pré-definidas de modalidades como HIIT, Pilates, Spinning, Yoga e também musculação. E os nossos convidados hoje para falar de microacademias ou microgym, como essa tendência também é conhecida, são os seguintes: o Franklin Bisneto, professor de educação física, gerente técnico de estúdios do grupo Smart Fit. Franklin, obrigada pela presença, vai ser um prazer saber mais a respeito dessas modalidades com você. Muito obrigado, Cássia. É um prazer poder conversar com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa nossa vivência aí em estúdios, em microacademias. Vamos bater esse papo que vai ser bem bacana. E quem também está conosco é a Tânia Abreu, psiquiatra praticante assídua de atividade física e também faz, inclusive, uma destas atividades em uma dessas microacademias. Ela faz HIIT, já fiz aula com a Tânia, eu sei que ela é uma praticante daquelas que a gente faz aula junto e respeita. Sabe aquela que está junto na aula, você fala, essa menina, ela manda bem? Essa é a Tânia. Tudo bem com você, Tânia? Obrigada, eu sou humilde lá, aluna. E obrigada pelo convite, por estar com o seu público. Vamos aí compartilhar e estimular as pessoas a ter bem-estar e movimento. Bacana. Ô Franklin, conta pra gente quais são as vantagens de fazer atividade física em uma microacademia nesse tipo de treino. São algumas das vantagens. Vamos começar pelos aspectos técnicos, onde a gente consegue ter dentro de um estúdio professores especialistas. Então, quando a gente passa a oferecer uma única modalidade no espaço, a gente consegue oferecer a melhor experiência dentro dessa modalidade, com professores treinados, com professores dedicados e alunos que estão lá com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, a gente tem microacademias de yoga. As pessoas que estão lá estão procurando experiências de yoga, estão procurando estar num ambiente propício para isso e se conectar com pessoas que estão ali com o mesmo propósito, tanto de exercício quanto de comunidade. Muito legal. E Tânia, o que você sente de fazer aulas em ambientes como esses? O que você acha que isso agrega para a sua prática de atividade física? Esse componente que o Franklin falou, de ter um professor especializado que vai orientar e estimular para que você faça o movimento de uma maneira correta e tenha um melhor resultado. E também esse senso de comunidade, quando você está num grupo com pessoas com o mesmo objetivo, isso gera uma energia ali do grupo de motivação adicional. Eu sinto que é bem diferente de você ir para uma academia sozinho e você estar num grupo e com um professor que está ali muito atento a todos. Eu acho que fica uma coisa muito grupal, mas ao mesmo tempo você sente que você está sendo olhado, observado e direcionado. O Franklin, quando você considera esse tipo de aula coletiva, em que as pessoas estão ali, né, para praticar uma mesma modalidade, com esse monitoramento, qual que é o componente? Aliás, acho que não é um só, né? Mas quais são os componentes de motivação? Como que você faz para motivar um grupo que está fazendo uma aula como essa? A gente tenta transformar aquele momento do treino realmente numa experiência. Então, o exercício por si só, a pessoa poderia fazer numa academia convencional. Mas quando a gente traz para dentro de um estúdio, a música motivante, o espaço ser um espaço que leva ele para uma outra dimensão, que tenta estar realmente focado naquela experiência, naquele treino, eles vão fazendo com que a pessoa tente desligar do mundo externo e que durante aqueles 40, 45 minutos ela esteja 100% focada na modalidade. A gente vive um momento onde as pessoas estão muito conectadas ao celular e você poder oferecer uma imersão, você poder fazer um treino que a pessoa esquece um pouco da vida lá fora, realmente é o que faz a pessoa querer estar ali. Esse é um componente super importante que você citou. Nesse tipo de aula, não dá para ficar com o celular. Você não vai ficar ouvindo a própria música no celular, você vai ouvir a música do ambiente e você não vai nem ter tempo nem condição de consultar o aparelho. Você realmente tem de estar ali 100% presente na aula, prestando atenção no que está acontecendo e recebendo as instruções. O que acaba sendo também, né, Tânia, uma outra coisa muito boa nesses tempos que a gente vive.
essa conexão que é sensorial também, né? Então, são as músicas, são as luzes, muitas vezes, né? Tem combinação de luzes, música, e também a atividade em si é muito dinâmica. Então, você muda, muitas vezes, de estação, né? Muda a própria modalidade da corrida, a velocidade da corrida, e essa conexão também que se estimula muito de perceber o próprio corpo, né? Então, como é que você está percebendo o próprio corpo na atividade? Muitas dessas atividades você faz com frequencímetro, né? Que você tem, é um dispositivo que está ali monitorando como o teu corpo está reagindo. Então, isso tudo estimula você a ter uma imersão na experiência. Isso é muito, muito rico, né? Isso que você mencionou me lembrou de quando eu já fiz essas aulas de HIIT com a Tânia, e é muito bacana porque, pelo menos para mim, acontece uma coisa muito parecida do que acontece com corrida de rua, que é o seguinte: às vezes você está um pouco desanimado, está ficando cansada, começa a pensar, vou caminhar um pouco, vou andar, vou parar de correr. E aí você olha para o lado, tem um monte de gente correndo muito, se esforçando muito. Isso acaba servindo como estímulo. Você fala, não, peraí, acho que eu consigo correr mais um pouco. Funciona para você também assim, Tânia? Sem dúvida, porque... E também eu acho que tem esse elemento dos colegas falarem assim, nossa, mas o outro está ali dando, né, o melhor, mas deixa eu entender o meu tempo e como eu posso ir melhorando gradativamente, eu não desisto. E aí a pessoa sai com um senso de vitória, né, de conquista, de superação, né? Sem dúvida. Agora, Franklin, queria que você falasse um pouco das adaptações que são necessárias para trazer algumas modalidades para dentro de estúdios em aulas. Por exemplo, eu já fiz uma aula do grupo em que você trabalha, que é uma aula de musculação. Então, assim, obviamente, tem alguns espaços, né? Um espaço para cada aluno, e você não vai ter todos os equipamentos de musculação ali, mas você tem anilhas, você tem os halteres, você tem equipamentos para que a pessoa possa fazer uma aula completa ali dirigida, né? Como que vocês fazem para transformar aquele treino, e eu sei que vocês têm uma divisão de aulas que são para membros inferiores, para o corpo todo, mas como que vocês fazem para sintetizar ali a experiência de musculação em uma aula nestes espaços? Que tipo de adaptação que vocês precisam fazer para transformar isso num treino completo nessa situação diferente que é a situação de uma academia convencional? Esse treino de musculação que você está mencionando, ele busca assiduidade. Então, o que o professor mais vai motivar o aluno é para que ele tenha uma frequência, seja de 2 a 3 vezes por semana, para que ele consiga complementar a rotina de exercício dele. Então, assim, o aluno que só vai uma vez na semana, ele vai pegar parte de um treino de musculação. Ele vai pegar um treino para membros superiores, por exemplo. Caso o aluno vai no outro dia, pode ser que ele pegue um treino para membros inferiores. Então, durante um mês, a equipe técnica, ela planeja uma rotina de 30 dias. É lógico que a gente adoraria que os alunos frequentassem os 30 dias, mas a realidade hoje são 2 a 3 vezes por semana, onde, dependendo dessa combinação, ele vai conseguir resolver a rotina dele em questão da parte muscular, frequentando segundas e quintas, podendo frequentar quartas e sábados. Existe uma gama de combinações que ele, tendo a sua idade, ele vai conseguir fazer com que aquele exercício, aquela atividade consiga substituir uma rotina de musculação numa academia tradicional. Uhum. Eu fiquei curiosa, isso ainda não testei. Eu sei que vocês têm também um espaço de pilates. E aí eu vi algumas fotos e é um equipamento que é um equipamento bastante versátil, mas assim, não são todos os equipamentos que estão num estúdio de pilates convencional. Nesse caso, como que vocês fazem para adaptar essa aula a esse equipamento único, mas com várias pessoas em sala, e eu sei que podendo fazer diversos exercícios nele? Boa. O Pilates é a nossa modalidade mais nova e tem sido um boom aqui no mercado brasileiro. Estados Unidos e Europa já estava estourando. E aí, o que a gente tentou fazer com o Pilates? O Pilates tradicional, ele tem 4 aparelhos. Desses 4 aparelhos, tem um mais utilizado, que é o Reformer. E esse Reformer, a gente fez algumas adaptações para que numa aula coletiva o aluno tivesse autonomia. O que eu quero dizer com isso? Num estúdio tradicional, o aluno depende muito do professor para fazer os ajustes, as trocas de mola, e o nosso equipamento, ele passou por algumas transformações para que o próprio aluno ganhe velocidade e consiga fazer de uma forma até que intuitiva,
consigo colocar mais uma mola, que a mola está relacionada à carga. Então a gente fez algumas adaptações, o nosso aparelho é um aparelho específico para aula coletiva, onde a gente colocou intensidade em relação à parte física, sem perder os princípios do Pilates. Então, as pessoas que procuram esse tipo de atividade, elas estão preocupadas com alinhamento, respiração, controle. Existe uma coisa muito relacionada à postura. Quando você fala em Pilates, você já pensa em estar com a postura ali totalmente alinhada, mas a gente trouxe para o coletivo a intensidade, que era algo que nos Pilates convencionais eles não eram muito procurados. Então, nesse aparelho, com mais alguns acessórios que a gente adicionou, a gente consegue resolver ali em 45, 50 minutos essa rotina. E os treinos de Pilates, assim como nessa outra academia que a gente falou, eles não são iguais todos os dias. Então a gente também quer promover uma frequência, a gente também quer promover uma rotina, onde num dia a pessoa vai fazer um treino focado em flexibilidade, tem um dia que é focado no trabalho cardio no Pilates, que isso é super disruptivo. Como é que eu vou fazer cardio numa máquina de Pilates? A gente conseguiu trazer isso para o Pilates também. Bacana. O Franklin mencionou uma coisa, Tânia, que é a questão ali de aulas de 45 a 50 minutos, né? Isso também é um atrativo nesse tipo de microacademia, porque você sabe exatamente quanto vai durar o seu treino. Às vezes, por exemplo, quando a gente vai para uma academia de musculação, e é uma coisa que a gente precisa fazer, você até pela a lotação da academia, o fato de às vezes você precisar revezar aparelho, às vezes tem algum aparelho ali que não está funcionando. É um treino que às vezes pode ser um pouco mais extenso, não exatamente por causa do tempo do treino, mas desses outros fatores externos. E quando a gente fala de microgym ou microacademias, a gente tem essa previsibilidade. Isso também pesa para você? Isso, a maior parte das pessoas saem de lá, né, assim, com a alma lavada, e fala assim, eu morri, mas sobrevivi e eu fiz, né, aquela satisfação de que naquele período a pessoa deu por tudo que ela tinha que dar e sai com aquela sensação de gratificação, né? Então, eu sofri, mas eu fiz, nossa, né? Sai revigorado. Então, é um tempo que você fala bem usado, né? Tem muitas pessoas, tem uma colega lá que durante o treino, ela fala assim, nossa, eu começo a bocejar durante o treino. Ela fala, nossa, eu saio tão relaxada. Tem pessoas que falam assim, eu saio assim, naquele momento, eu estou cansada, mas na sequência parece que a energia é a ativação metabólica, né? Você faz uma baita ativação metabólica e aí a pessoa fala que depois ela sente o resultado no vigor, né? Dá aquela cansacinho, aquele relaxamento, mas depois dá uma ativação metabólica, né? O treino dá muita ativação metabólica, o corpo todo acorda, né? Muito legal. Eu tenho essa impressão, por exemplo, nessa aula que a gente faz juntas de HIIT às vezes, é uma coisa assim, em algum momento eu fico muito cansada, porque a aula de HIIT, né, subentende isso. Tem até uma professora que brinca e fala, como que é a aula? Você morre, relaxa. Morre, relaxa. E é mais ou menos isso. Então, vai chegando no fim da aula, eu tô super cansada, mas ao mesmo tempo começa a me bater uma disposição que tem a ver com esse processo aí que você está descrevendo. Eu queria agora falar um pouco dessa supervisão bem direta que a gente tem e bem próxima de um profissional de educação física nesse tipo de aula, que acaba sendo uma situação diferente daquela situação em que a gente vai para uma academia convencional e acaba se virando um pouco com um treino que a gente já recebeu ali um outro dia, mas que a gente vai se virar para fazer o exercício ali sozinho. Qual que é o peso de ter essa supervisão mais próxima para que o aluno se sinta ali satisfeito com esse treino? Como que funciona para você, Tânia? No início, né, porque eu comecei correndo, né, há uns anos atrás, não fazia nenhuma atividade física, comecei correndo. Quando eu iniciei o HIIT, eu tinha uma prática muito autônoma, então tem um professor que falava assim, não, agora você corre rápido, e agora você para. Agora é para parar, né? Então, era novo isso para mim, de ter que seguir um ritmo intervalado, né? E também de alguém que fica ali corrigindo, sempre ligado então, em você. Então, é uma turma grande, mas o professor, esse papel do professor de estar muito conectado e de fazer algo muito pessoal para você, de estar interessado em você, foi uma coisa para mim diferente. Então, os professores onde eu faço, eles estão ali muito conectados e vendo assim, tá, você consegue um pouco mais, estimula um pouco mais, então tem uma progressão,
né? Então, às vezes, quando a gente está sozinho, é um ritmo mais confortável ficar num pacing tal, X. Aquele pacing que é o seu confortável. Quando você tem um professor que está falando agora é para subir 1 ponto a mais na velocidade, ou 2 pontos a mais, ou subir a elevação, né? E todos começam a fazer aquilo, você se sente engajado necessariamente a fazer a tarefa. Então, isso dá um estímulo muito diferente de você estar sozinho, totalmente diferente, né? Ô Franklin, como que é isso na prática? Porque eu sei, assim, que não é uma sala lotada de pessoas, tem um número, tem uma limitação, né? Não é um número que não tem limite, mas, enfim, tem um número considerável de alunos e eu sei que vocês conseguem ali prestar atenção em todo mundo e dar orientações específicas. Eu tô falando porque eu já fiz essas aulas. Como que você faz, assim, para dividir a atenção entre os alunos e conseguir se certificar que todo mundo está fazendo o movimento direitinho, está fazendo o número de repetições que tem de fazer? Como que é essa dinâmica? Quando a gente fala de estúdios de microjeans, a gente está falando num estúdio especialista. Estúdio especialista, professores especialistas. Um professor, quando ele começa a atuar em desse tipo de academia, a gente tem um treinamento muito severo, que é um treinamento extenso, que dura de 30 dias a 3 meses, para preparar ele para poder atuar nesse tipo de mercado. O aspecto técnico, ele é fundamental. Então, existe hoje um grupo que prepara esses treinos, prepara essa sequência, para que o professor esteja muito bem, saiba muito bem os times, os blocos das aulas, tudo que ele tem que fazer ali. E o grande diferencial é atendimento. Porque a questão técnica é o que vai fazer o aluno ir até a academia. Mas o que vai fazer ele ficar é o bom atendimento e a capacidade que o professor vai ter ali de poder trazer segurança para o aluno, de eu estou fazendo exercício com segurança, eu não vou me machucar e eu ainda vou ter efetividade e resultado, e aí a cereja do bolo e ainda vou fazer amigos, ainda vou me conectar com pessoas. Muito bacana. E normalmente, eu imagino também, você estava falando para a gente lá no primeiro bloco, que a ideia, né, nessas microacademias é que o aluno tenha assiduidade, para que ele consiga passar ali pelos vários tipos de treinos que são oferecidos, porque não é sempre a mesma aula. E nessa situação, isso facilita também vocês a conhecerem os alunos, né, os hábitos, a maneira como aquela pessoa se posiciona. Aí uma dúvida que eu tenho, as dúvidas, as falhas de execução, são muito parecidas? Isso é muito recorrente ou não? Acredito que sim. Por mais que os treinos pareçam ser intensos, eles não são complexos. Quando a gente fala em intensidade e complexidade, são coisas diferentes. Então, os movimentos que são aplicados nessas academias são movimentos de fácil execução para algum praticante de atividade física. A gente recebe desde pessoas com 0 experiência até muita experiência, mas é sobre sentar, agachar, correr, saltar. A gente não tem coisas complexas nesse tipo de estúdio, porque a gente não quer que o aluno pense muito, a gente não quer estimular o lado do cérebro para raciocinar, a gente quer que ele sinta, a gente quer que ele tenha facilidade na execução, justamente para que ele consiga colocar o melhor dele com isso, intensidade, e aí que as adaptações aconteçam de uma maneira fácil. O treino coletivo é para todos, mas o professor ele está sempre de prontidão a adaptar alguma situação que seja necessária. Às vezes devido a alguma lesão, alguma patologia, algo que precisa se corrigir ali na hora, mas sempre algo fácil, porque estamos falando de aulas em grupo, estamos falando de um professor atendendo 20, 30 alunos dentro de uma mesma aula. Agora eu quero saber um pouco das atividades de vocês antes dessa experiência com microacademias. Tânia, você falou agora há pouco que você começou correndo, começou a fazer atividade física correndo. Até então você não praticava nenhum tipo de atividade física. E quando que foi isso? Esse aspecto, assim, eu comecei a fazer atividade no ensino médio, na época da faculdade, eu era muito sedentária, muito nerd, e eu não gostava de atividade física. Aliás, eu tinha tentado várias coisas no ensino médio, natação, atletismo, e nada disso na escola, né? E nada disso, eu era muito ruim, eu era bastante ruim. Foi, assim, uns 15, 16 anos atrás, numa crise de vida, divórcio, eu comecei numas férias, correr no Ibirapuera. Tinha um projeto da prefeitura, Corra com a Guarda Metropolitana. Olha que legal! E aí, era um projeto gratuito,
E como era muito cedo, só tinha muitas pessoas assim de diversas idades, mas principalmente pessoas mais aposentadas. Eu estava nas férias e eu lembro que um macabo chegou para mim, ó, a gente vai fazer 3 quilômetros, dentro do parque são 3 quilômetros. Você vai pulando devagarinho, mas você não vai parar. E desde que eu fiz a primeira volta com ela, eu não parei mais. E aí, naquele momento difícil da minha vida, eu comecei a correr. Mas isso já faz muitos anos. E o HIIT, ele veio, tem 1 ano e 2, 3 meses, que eu falei assim, não, eu quero fazer já tinha feito musculação, aí há uns 6 anos atrás eu comecei a fazer musculação, mas eu achava muito chato. Achava assim, eu tinha muita dificuldade de aderir mesmo. E aí, quando eu passei em frente ao estúdio de HIIT, tinha uma coisa assim, como parecia que era com calor. Eu falei assim, deixa eu entrar aqui, porque parecia uma coisa assim com hot. E eu pensei que era uma coisa com calor, climatizado. Uhum. E aí, desde que eu comecei, eu não consegui mais parar, assim, é muito bom. Você citou até a aparência do estúdio de HIIT, né? Eu conheço esse estúdio também. É muito bonito, como essas microacademias normalmente são. E aqui, até para deixar claro para os ouvintes, a gente está falando de grupos diferentes, né? De empresas diferentes. Então, a empresa para a qual o Franklin trabalha é outra empresa que também tem essa característica de ter microacademias que são muito bonitas. Isso acaba sendo um componente a mais para as pessoas em tempos que as pessoas gostam de postar o que elas estão treinando, né? Então tem uma luz especial, tem cores, é tudo muito instagramável e isso é bacana porque tem esse lado que é da sociedade de hoje, as pessoas querem postar, mas ao mesmo tempo é uma coisa que as pessoas vão fazer antes do treino ou vão fazer depois. No meio da aula, eu fico impressionada e bem impressionada do quanto as pessoas conseguem de fato, né, Franklin, desconectar para aproveitar o treino. Sim, quando a gente está dentro de uma atividade dessa, a gente tem que estar 100% imerso para viver aquela experiência. Recentemente eu tive uma conversa com um dos diretores aqui da empresa e ele disse que quando o aluno pega o celular no meio do treino, é porque aquela aula está chata. Se acontece de em algum momento ele sentir a necessidade de se desconectar com o mundo lá fora, é justamente porque aquela experiência não está deixando ele imerso. Então, hoje, que as pessoas estão conectadas 24 horas por dia, você conseguir em 45 minutos, 50 minutos garantir presença, garantir com que a pessoa realmente esteja fazendo aquela atividade, os benefícios vão muito além das questões físicas. A gente está falando aí de benefícios de você conseguir olhar para si mesmo, ter aquele momento realmente de você com você e você inserido numa comunidade, você inserido pertencente a um grupo. Acho que a gente não poderia encerrar esse programa de melhor forma, né? Trazendo também esse aspecto aí super importante para a atividade física, que é a questão mental, a questão emocional, a questão de estar imerso naquilo que você está fazendo. É uma espécie de meditação ativa e é isso que a gente espera que os nossos ouvintes consigam quando eles fazem atividade física. Então, eu quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui no Bem-Estar em Movimento de hoje. Franklin Bisneto, profissional de educação física, gerente técnico de estúdios do grupo Smart Fit. Franklin, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é um prazer e estou sempre aqui à disposição, foi um prazer conversar com vocês. E quero agradecer demais também a Tânia Abreu, psiquiatra, praticante de várias atividades físicas, arrasa no HIIT, já fiz muita aula com a Tânia. É um treino que a gente tem uma gamificação, então aparece quem ganhou a aula. E a Tânia, tá sempre lá no topo do ranking, merecidamente. Tânia, querida, obrigada pela participação. Boas aulas para você. Um beijo para você e para todo o seu público. Gratidão e estamos à disposição sempre para falar de saúde integral. Bem-Estar em Movimento conta com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar em Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.